Que barulho é esse? Motoca. Ah, Espera tá. aí que isso aí é aqui, eu não liguei o meu silenciador aqui ainda. Eu tenho um removedor de ruídos aqui porque eu tô bem perto da rua. Isso aí, pessoal. Seja bem-vindo de novo aqui ao programa do Threadcast, né? Eu sou o Ariel. Aqui é o Inácio. E hoje a gente tem um convidado super especial, o Gleidson. Fala uma coisa, Boa Gleidson. tarde, pessoal. Obrigado aí Isso. pelo convite. Tô bem feliz de estar participando aí no podcast. Sou um dos primeiros a participar remotamente, né? Tô sabendo disso É também. isso aí. Então espero que seja um programa bem legal aí pra galera que tá nos vendo. Com certeza, essa nossa segunda temporada tá começando com pelo menos 2 entrevistas remoto, né? É isso Tivemos aí. que adaptar o nosso estúdio aqui. Espero que fique bom pra todo mundo. A ideia é que o estúdio se expanda pro mundo inteiro, É, né? né? A gente já foi até a Alemanha no programa passado. Agora a gente tá indo pra Florianópolis. Florianópolis. É isso aí, minha terrinha. Adoro aí. Eu acho que é melhor Florianópolis. Cada um com suas qualidades e seus problemas. Né? Beleza. Floripa também tem o seu problema. Floripa ali é um trânsito desgraçado, meu Deus do céu. Que lugar ruim pra se locomover. Mas mano, tudo bem. Eu gosto lá, tem umas praias bonitas. O Gleidson tem a Morei na manha vida já, inteira né, lá. cara? Quando ele faz o trajeto inverso dos turistas, né? Quando os turistas estão indo pra praia, já tá voltando. Esse é o ponto positivo, né? É conhecer a localização. É verdade. A vantagem de ser morador de lá, né? O que não dá é passar a ponte lá pelas 5h30, 6 da tarde. Isso não dá pra fazer. É 2 horas pra trás da ponte, É é uma ridículo. missão pesada. Não, eu lembro quando eu estudava na Estácio ali em São José, e aí eu saí do trabalho, tipo, 6 horas da tarde e pegava aquela ponte lá. Nossa, terrível. 6 da Complicado. tarde tu ia 6 pegar da a tarde ponte. passando a ponte. Era melhor ficar num barzinho. Não, mas eu tinha que esperar o estudar, tempo cara. Eu passar. tinha que ir pra faculdade, meu. Ia ficar na ponte igual. Não, mas eu chegava. O busão passava num corredor ali, foi um pouquinho mais rápido. É isso aí. Então, Gleidson, tu faz o que da vida? Por que tu tá aqui nesse programa? Estou aqui no programa a convite dos meus colegas da Salt System, né? E na Salt System eu estou ajudando a desenvolver a parte de dados, né? E parte de Data Science e Analytics. Então é uma área nova que a gente está desenvolvendo na empresa, né? Oferecer esses serviços para os nossos clientes e agregar mais valor ainda para os nossos produtos também. Então, tudo que for relacionado a trazer fatos e informações com dados, né, eu posso estar ajudando aí a desenvolver essas iniciativas. Inclusive, aqui para o podcast, eu queria trazer um fato interessante. Opa! A gente fala bastante parte técnica, né, e às vezes a gente fica com medo de trazer isso, mas tem a segunda Associação Brasileira de Podcast, 90% do pessoal que escuta podcast nacional. E mais de 80% dessas pessoas têm ensino superior. Então, acho que é bastante interessante assim, essas informações aqui pra gente, né? Para se sentir mais confortável quando a gente falar de tecnologias, quando a gente falar sobre conhecimentos e assuntos gerais. Muito bom, hein? Gostei. Dá pra saber quem é que tá nos assistindo, nos ouvindo aqui, né? Nada como falar com um especialista, né, especialista. E como é que é o nome? É cientista de dados? É analista de dados? Como é que é o... Essa é uma dúvida, né, que muita gente tem. Então, são perfis diferentes, mas complementares, e que podem atuar em problemas diferentes e com fins diferentes, né? Então, a gente tem vários perfis aí nesse sentido, perfis de comportamento e de papel que desempenho, e perfis técnicos também, né? Então, falando da parte técnica, a gente tem o pessoal de engenharia de dados, que funciona como um engenheiro de dados, mas orientado para estruturação, qualidade, arquitetura e organização dessas informações.
e também com a parte de operações desses dados, né? Transportar esses dados, levar eles para um lado, para o outro, que é na verdade, esse é o antigo analista de ETL, né? Que a gente conhecia muito. Entretanto, antigamente a gente só trabalhava com dados estruturados, né? Hoje em dia a gente trabalha com dados não estruturados também, dados capturados da web, integrações entre sistemas via API, né? Integrações que são de captura de dados também de forma autônoma com crawlers, né? E spiders. Então esse papel tem mudado bastante e tem tido bastante demanda aí no mercado. Outra parte interessante aqui que eu trago para vocês é o papel de analista de dados, que também ele era um papel que já existe há mais tempo, né? O analista de BI trabalhava bastante com isso. A diferença é que hoje em dia a gente, usando infraestruturas e também com a evolução das bibliotecas open source, a gente começa a aplicar técnicas mais avançadas para fazer a análise desses dados. Então, por isso que mudou um pouquinho de analista de BI, que acaba sendo mais a forma com que esses dados são apresentados, e os fatos também, para um profissional de análise de dados. Uhum. Então, não sei se estou respondendo mais ou menos aí a pergunta, mas... Claro, agora a gente vai começar a brincar com as informações aí. Foi bem claro mesmo. E me diz uma coisa, como é que tu entrou nessa área? Como é que foi pra ti? Tipo, como que tu decidiu ir pra esse meio? O que aconteceu, né? Conta a tua história aí pra gente. Então, eu comecei na parte de dados já durante a graduação, né? Eu comecei a me envolver em projetos de pesquisa científica e eu sempre tive afinidade com essa parte de dados. Nesses projetos, eu pude desenvolver sistemas especialistas, que é o que se chamava na época, né? Os sistemas que aplicavam algum tipo de inteligência para tomada de decisão com base em dados. Então, eu acabei desenvolvendo um sistema especialista para recomendação de adubação e calagem no âmbito da agricultura de precisão, e isso foi meu primeiro projeto dentro dessa parte, que na época nem se chamava de ciência de dados, era pesquisa científica mesmo, né? Mais para frente... Eu lembro também que naquela época a parte da agricultura de precisão estava surgindo assim com uma força tremenda, cara. Era muita tecnologia para fazer agricultura de precisão. Hoje tu vê aí, né, as máquinas colhendo, plantando sozinha, que nem robô, né? Uhum. Mas começou há muito tempo atrás isso aí, cara. Bem interessante mesmo. E é bem amplo, né? Porque tu vai desde, sei lá, como é que tu vai tratar o solo, como é que tu rega, como é que tu irriga, como é que tu faz as coisas. Não só a colheita, né? Tem todo o processo, né? De ponta a ponta tu vai... Isso. Outro fato interessante também dessa área é com relação à IoT, né? A IoT já é uma realidade na agricultura de precisão há muito tempo atrás. O uso de sensores, né? Para coleta de dados. Tudo, então, né? esse era um campo que já se trabalhava aqui na região e eu tive a oportunidade de começar a interagir com ele bem cedo. Legal. Eu sempre noto, o pessoal que eu conheço que trabalha com ciência de dados tem bem esse trajeto, né? Eu trabalhava na faculdade, fazia pesquisa científica, e o que eu noto assim, eu acho que tem a faculdade, talvez ciência de dados trabalha muito com matemática, né? É muito análise estatística, cálculos matemáticos mais elaborados, regressão e tudo mais. Eu acho que quem tem essa carga mais forte da universidade tem já essa tendência aí para esse lado, né? Tu acha que é mais ou menos isso? Sim, mas também tem outras habilidades que a gente precisa desenvolver, né? Por exemplo, como programação. Programação, um bom cientista de dados, ele resolve problemas com a programação, não só com essas ferramentas matemáticas e estatísticas, né? Ele consegue desenvolver soluções com o uso de bibliotecas open source, por exemplo, né? Aproveitando o conhecimento de outras pessoas que também resolveram problemas similares. Então, essa é uma skill também que é bem desejada. E é isso que difere, na verdade, a ciência de dados da estatística, né?
a estatística, com estatística você consegue resolver boa parte dos problemas que precisam de análise dos dados para tirar informações para uma tomada de decisão em que tenha algum grau de incerteza. Mas como que você reproduz isso no dia a dia, continuamente, né? E de forma monitorável e que você consegue garantir que está atendendo, que aquele modelo ainda está atendendo, né? Aí entram ferramentas como, por exemplo, o machine learning, né? E as técnicas de análise que a gente já tem aí dentro da computação há bastante tempo. Então, essa que é a questão aí que difere bastante quando a gente trata um cientista de dados ou analista de dados de um estatístico, por exemplo. Legal. Que massa. E aí, então, Gleison, prosseguindo ali que tu estava comentando, tu começou lá na universidade, fazendo trabalho de pesquisa, e aí depois, o que aconteceu? Depois, eu entrei numa grande software house aqui brasileira e comecei a trabalhar como desenvolvedor. Nesse período, eu aprendi muita coisa e também tive a oportunidade de fazer mestrado em Florianópolis. E durante o mestrado, eu de novo caí nessa parte de dados e análise de dados, mas dessa vez eram dados não estruturados, eram páginas da web. E ali eu tive a oportunidade de experimentar a questão de machine learning e criar uma abordagem baseada em conhecimento, da mesma forma que eu fiz com o projeto anterior de análise de solo, mas voltado para a identificação de domínios e assuntos de página web. Então, apliquei uma técnica similar que eu havia aplicado antes, mas dentro de um contexto totalmente diferente, né? Então, trabalhando com texto, com dado não estruturado, e aí eu tive que aprender processamento de linguagem natural, tive que aprender machine learning até para poder comparar a minha abordagem como as abordagens de machine learning, né? Se elas tinham alguma vantagem ou desvantagem entre elas. E tive que me aprofundar muito mais em estatística para conseguir mostrar estatisticamente se as abordagens eram equivalentes ou não, né? Como eu poderia comparar essas abordagens. Então foi aí que eu caí de cabeça nesse mundo e eu decidi que era o que eu queria fazer para mim. E depois, quando eu terminei o mestrado, eu comecei a levar isso para dentro dessa empresa em que eu trabalhava. Então, a empresa tinha mais de 1.000 funcionários e pouquíssimas pessoas com esse perfil. E foi aí que eu tive a oportunidade de começar a formar os times lá dentro, trabalhar com o RH, trabalhar com as lideranças na estruturação desses times, em definições de negócio e projetos que seriam desenvolvidos dali para frente. Então, hoje a empresa ela está bem estruturada. Inclusive tem produtos, tem diretorias, tem gerências que são focadas nesses tipos de aplicações e tem muitas iniciativas já internalizadas. Isso é uma coisa legal de compartilhar porque é um trabalho que a gente tem oportunidade de realizar, né? E pegar desde o começo e trazer a experiência, né? Para ser compartilhada com outros projetos também. Fazer acontecer, né, cara? Pegar o que a gente sabe e botar na prática e fazer acontecer, né? Porque imagina uma empresa que não trabalha com isso. Agora ela quer começar a ter isso, né? Como é que faz? Por onde inicia, né? Tem que ter alguém que possa dar esse direcionamento, né? O Gleison ficou alguns anos na empresa trabalhando. Sim. E ajudou o pessoal a construir isso aí, sim, né? Ô Gleison, tu comentou ali antes sobre machine learning, né? A gente sempre ouve falar de ciência de dados e a questão do machine learning. Qual que é a relação? Eles são ferramentas... tu faz ciência de dados sempre com machine learning ou tu usa técnicas diferentes? Acho que tu comentou a questão da diferença de técnica dos trabalhos que tu fez, né? Então, muito legal essa tua pergunta, Ariel, porque esse perfil de machine learning, existe um papel específico para ele que uma organização pode adotar, que é o engenheiro de machine learning, né?
Então, enquanto o cientista de dados está testando hipótese com os dados para encontrar padrões que depois podem ser computacionalmente repetidos na forma e no sentido de tomada de ação, o engenheiro de machine learning ele já está com esses dados prontos, mas e com essa hipótese comprovada, mas ele está buscando colocar esse modelo em operação ou desenvolvendo esse modelo de forma mais robusta possível e com os parâmetros configurados da forma mais otimizada possível para que o modelo entre em operação e não cause erros, não cause problemas, seja possível de ser monitorado, seja possível de ter a sua acurácia medida, né, e acompanhada, para que as ações sejam tomadas sem risco aí, tecnológico, né? Bacana. E então tem uma diferença aí entre ser um cientista de dados e trabalhar com machine learning. Será que, na tua visão, Gleidson, as empresas assim que estão tentando iniciar com isso, estão em busca de algum profissional, tu acha que há uma falta de entendimento desses papéis? Ou tu vê assim, na maior parte das vezes que a galera tá sabendo o que tá querendo fazer? Olha, eu vou te responder. Eu vou responder, eu vou assim, ó. Só vou falar assim, ó, chatbot. Aí eu quero alguém fazer chatbot. Tem muita questão, assim, que essa questão ela é muito aberta, né? É a mesma coisa fazendo aqui uma relação com software, né? Muita gente chega assim, cara, eu quero só um aplicativo aqui para fazer todo um processamento e pagamento da folha dos meus colaboradores. Consegue fazer isso para mim? Né? Então tem muita regra de negócio aí que a gente tem que aprender, dominar, né? Muitas vezes contratar consultoria ou colocar alguém especializado aí dentro do projeto, né? E dentro dessa área de ciência de dados é a mesma coisa. Então a gente precisa trabalhar muito a conscientização, né? O entendimento que as pessoas têm com relação ao que elas querem e o que elas precisam e o que elas podem ter, né? Infelizmente, a gente não consegue criar um modelo preditivo com 100% de acurácia, né? Isso seria fazer um código com um monte de if e else, né? Então, seria desenvolver um sistema, não seria trabalhar com incerteza. Então, tem muita coisa aí que não é clara e, às vezes, as empresas acabam não conseguindo ter sucesso em projetos de machine learning ou de ciência de dados por questão de não estar preparada mesmo. Uhum. Com certeza, cara. É o que eu vejo, assim, tem muita ambiguidade, assim, quando tu começa a falar sobre esses papéis, cargos, enfim, que as empresas acabam construindo e cada um diz uma coisa, né? É verdade. Gleidson, eu tenho uma outra pergunta relacionado à parte de desenvolvimento, assim, eu já li algumas coisas dizendo que a IA vai substituir o desenvolvedor, isso incomodou algumas pessoas. O que tu acha sobre isso aí, cara? Eu acho que tem muitos padrões que são adotados, né, dentro do contexto de programação. Eu tenho mais de 20 anos na área, eu entrei desde que estavam tentando padronizar uma linguagem de programação, depois estavam tentando padronizar bibliotecas, depois surgiram design patterns e assim vai. Então a gente está sempre entrando dentro de algum padrão, né? Esses padrões, eles resolvem boa parte dos problemas. Problemas simples, problemas rasos, e nisso eu acredito bastante que talvez não seja nem inteligência artificial, mas a aplicação de técnicas de inteligência artificial para entender esses padrões e colocar eles em práticas pode resolver bastante coisa. Mas quando a gente está trabalhando com desenvolvimento do sistema, o desenvolvimento é só uma parte, né? A manutenção, correção de bugs, evolução disso, aplicação de cenários de casos de uso, isso é muito mais complexo. Mas a codificação, talvez sim, por conta dessa adoção de padrões. Codificação, talvez sim. Agora, essa parte de entender todo o contexto, propor melhorias, fazer da melhor forma, eu não acredito que isso vai acontecer num futuro muito breve, não.
Não vai dar pra fazer aquele alívio, software hein? que tu manda faz um input assim, eu quero uma software com telinha bonita, que faça essas coisas e eu ganho dinheiro. Aí não vai ter isso? Não vai Pô, ter. eu tava esperando isso aí, meu. Uma das coisas assim que é legal assim de entender é que a inteligência artificial ela só vai conseguir reproduzir padrões, né, que já existam. Sim. Então, por mais que esses padrões você consiga combinar ali e mostrar uma pseudo-criatividade, ela não vai ser criativa por si só. Né? Ela só vai reproduzir coisas que ela já viu ou que ela foi treinada para conhecer. Ela já aprendeu. Então, né? isso. Então, não tem como ela criar um sistema do zero que resolva o seu problema se você não souber exatamente o seu problema e se ele não for um padrão conhecido, se você não entender como explicar para a máquina isso, né? Da mesma forma, Alguém tem que ter codado isso anteriormente em diversas formas para que esse software consiga resolver esse problema. É isso. Eu vejo que não tem como ela criar, sendo que ela tá rodando e treinando baseado em coisas que já ocorreram, né? Talvez ela vai conseguir sempre achar o melhor caminho para alguma coisa, né? Ou o padrão mais adequado para resolver uma situação. Mas acho que, tipo assim, não seria possível criar um novo padrão, digamos assim. Ou tu acha que seria possível, Gleitz? Tipo, daqui a pouco se cria um novo design pattern. É isso que o pessoal que está trabalhando com o estado da arte está tentando fazer hoje, né? Então, o pessoal está buscando, na verdade, existem várias frentes. Existem frentes para resolver bugs, existem frentes para buscar otimizar código, né? Mas não existe, assim, ainda uma frente que está buscando desenvolver um sistema com base em todo o conhecimento de negócio, em regras de negócio. Muitas vezes quem está buscando desenvolver um sistema é porque tem um problema específico e ele quer uma solução customizada, né? Mas como que a gente resolve um problema específico e customizado aplicando padrões e conhecimentos do mercado? Ainda mais quando o mundo está sendo totalmente digitalizado e todo mundo está em busca de inovação e desenvolver coisas novas, resolver problemas que ainda não foram resolvidos. Isso né? aí. Eu acho que ser bacana o dia que a gente tiver uma tecnologia do tipo, o desenvolvedor tá fazendo lá o software, o engenheiro tá codando, e aí a inteligência vai começar a dizer assim, não, teu código não tá muito bom, teu código tá ficando bom, sabe? Dá um termômetro, tipo assim, tá performático, não tá performático, tal pattern ia ser melhor. Algumas coisas já existem nesse sentido, né? Uns plugins ali de IDE que já dão umas dicas, né? Mas aí essas dicas eu acho que não são baseado numa IA, né? Acho que é baseado mais num... É um if else lá, no né? if else, né? Que nem o Gleison falou, né? Mas talvez poderia trocar, né? Os plugins pra fazer eles um pouco mais inteligente. Espertão, né? Aí do tipo começa a pegar o passado desse desenvolvedor, o que ele tá fazendo bom. Pega o passado, cara, aí já ferrou. Não, aí não. Meu passado me condena. O cara troca de empresa, né? Chega na outra empresa, daí abre a IDE e aí o plugin olha, já conhece esse cara. O cara começa a codar, reconhecer esse código. A gente está um pouco longe disso, tá? O que eu quero dizer assim é que hoje é muito mais viável e talvez muito mais tangível a gente pegar problemas que a gente conhece, que sejam específicos, que se reproduzam na forma de padrões e que a gente consiga digitalizar. Se a gente investir para desenvolver uma IA com foco nisso, né, a gente vai ter muito mais sucesso do que se a gente ficar imaginando que vai existir uma inteligência artificial que vai fazer tudo isso aqui para mim automaticamente. Esse é o né? mundo É aquela da velha negociação. história do dividir para conquistar, né? Então, entender um problema é todo parte do processo, né? Entender se ele existe um padrão ou não. Entender, eu tenho dados para isso ou não? Eu tenho como capturar dados para resolver esse problema ou não? Eu já tive projetos em que as pessoas simplesmente falavam assim, vamos coletar essas informações da internet. E aí, às vezes em parte você consegue coletar informações que vão ser suficientes para resolver aquele problema. Mas qual a confiabilidade dessas informações que estão na internet? Qual o grau de precisão que a gente pode confiar para ter isso? Então tudo isso começa a fazer parte do projeto. Claro, senão talvez todo o esforço, todo o trabalho, o tempo gasto para ter um resultado com base em uma informação que não podia ser muito confiável.
Esse negócio do dado de entrada, né? No tempo atrás eu tava vendo assim, tipo, a qualidade do teu resultado final, ele é tão bom quanto a qualidade do dado de entrada, né? Tipo, se botar um monte de besteira no dado de entrada, o dado do resultado final vai ser uma besteira também, né? Então, muito disso, né? Sim, inclusive, aí a gente começa a entrar na parte polêmica dessa parte de dados, né? Tem vários jargões, né? Trash in, trash out, né? Que é exatamente isso que o Ariel estava falando, né? E é praticamente isso. Se não houver dados, não houver padrões, você não vai conseguir ter um produto de ML que resolva algum problema. Então, nesses casos, é melhor você não usar ML, você não se baseado em dados. E pior que tomar decisão de forma subjetiva, tomar decisão baseada em dados incorretos, né? Vocês devem compartilhar comigo com relação a isso. Sim. E aí entra nessa parte de tem muito profissional por aí que vende, né? Não, a gente vai espremer os dados até os dados nos dizerem alguma coisa, né? Então essa frase ela é muito errada, né? E você vai estar colocando... Tem o dito, torturar os dados até que eles digam o que a gente quer ouvir, né? Isso aí pra massagear o ego de alguém, né? Do que qualquer coisa. Isso é meio até perigoso, cuidado, né, cara? Alguém pode dizer assim, não, é verdade porque eu tirei das informações do mundo real, mas tipo, o dado tá sofridaço ali, né? Inclusive, em uma das minhas publicações no LinkedIn lá, eu tô recomendando um livro para quem quer começar na área. Não tô fazendo merchan aqui, não tô ganhando dinheiro com isso, tá, gente? Mas é um livro essencial aí para quem vai começar nessa parte de dados, é o Como Mentir com Estatística. Esse livro é muito bom, cara. Esse livro é muito bom. Eu já li ele. Eu já ouvi falar dele, mas e é um livro bem antigo, né? Ele é de... Sim, ele é muito... 50, 60, bem antigo. E é bem legal. O Gleidson, que foi uma pergunta seguinte. A gente tá falando assim de casos, de como é que a ciência de dados pode dar errado, né? Existe algum caso curioso, um caso famoso de uma experiência que foi feita e que saiu coisas bizarras, assim? Nossa, agora... Agora que me pegou. Deixa eu pensar aqui numa resposta pra isso. Sei lá, o machine learning que olhou pra uma imagem e diz assim, sei lá, não, isso é tal coisa. Cara, tem foi uma pergunta que me veio na cabeça agora. Cara, meio fora do tópico, não meio fora do script. Eu vi um de reconhecimento facial que... Como é que é o nome daquele cachorrinho pequeno que lá... O Pinscher. E um coco. Isso, porque daí o olho, o nariz e o olho e o nariz dele fica assim, os três pontinhos, e aí a inteligência artificial às vezes reconhece ele como um coco. Isso é bom. Teve uma cena agora, né, do futebol, né, que ficou famosa aí, que a inteligência artificial que estava fazendo a localização da bola em tempo real confundiu a cabeça do árbitro com a bola, né? Mas trabalhar com estatística, análise de dados, ciência de dados, machine learning é trabalhar com incerteza. Se você não pode trabalhar com incerteza, você tem que trabalhar com um sistema, né? Um sistema ali que vai ter os if e else todos fixos, né? Isso aí que ele falou, cara, acho que é uma das coisas mais importantes. Acho que todo mundo... Acho que assim, quando uma empresa decide iniciar um trabalho desses, ela deveria escutar essa frase aí, tá ligado? Se tu não tá preparado pra lidar com incerteza, então não faz, não bota dinheiro nisso aí, porque tu não adianta. Não é o que tu quer. Mais um vizinho pra gente recortar, botar lá no post na internet e ficar em loop, assim, ó. Exatamente. Muitas iniciativas, infelizmente, na nossa área é muito assim, tipo, pra ti não ficar fora do barco, né? Então, quando surge uma coisa nova, vamos colocar nas empresas. Surgiu o microserviço, temos que ter microserviço. Surgiu o ágil, temos que ter ágil. Surgiu ciência de dados, temos que ter ciência de dados. E infelizmente isso acontece ainda. E aí a gente acaba caindo nessas coisas, aí não dá certo. Aí o projeto falhou. Por que o projeto falhou? A empresa não tem cultura preparada para trabalhar com ágil. A empresa não tem infraestrutura para trabalhar com microserviço. A empresa não tem o pensamento certo para trabalhar com dados. Então, às vezes a falha é por causa da estratégia do negócio, né? Não pela aplicação em si de execução daquilo, né, cara?
Acho que foi até eu lancei a polêmica, né? É o tal do chatbot, né? Que é comum nas empresas. Eu quero implementar um chatbot porque eu quero ter um relacionamento digital mais amigável com o meu cliente e tudo mais. Então eu vou fazer aquela interface, a pessoa vai mandar mensagem, o sistema vai se comunicar de forma mais humana, né? E aí saem umas coisas tipo: olá, fulano, tudo bem? O que você quer da nossa empresa? Digite 1 para... Mande mensagem 1 para tal coisa, 2 para tal coisa. Tá, mas isso é o call center, né? Um call center via SMS, via chat. No chat. Essa questão do chatbot, ela foi no começo dos estudos, né, com o chatbot, existiram várias vertentes, né? Algumas em que focavam nesse chatbot mais estruturado, né? Em que tem as respostas e perguntas fixas, e outras com algoritmos que simulavam um aprendizado, né, com base em interações das pessoas. E aí eu tenho até um caso para contar depois, para quem não lembra. E a outra que é treinada já com bases de dados de conversações anteriores. Então essas três frentes aí eram bem as mais comuns aí em chatbot. E nessa segunda opção, em que é treinado com base em interações das pessoas, a Microsoft resolveu criar um chatbot que interagisse e que fosse aprendendo dinamicamente com base nas interações dos usuários com aquele chatbot. Em pouco tempo, o chatbot já era nazista e homofóbico. Mas o pessoal também vai pegar pesado com ele, aproveitar com uma máquina e zoar mesmo, né? Cara, por isso que tinha Skynet, né, cara? Pega essa galera, paga todo mundo, deixa nós fazer aquilo que eu acho que é certo. A máquina já desconfia, né? Não vou aprender com o ser humano, vou aprender com o meu. É melhor não aprender com o ser humano, vou aprender com as máquinas. Tem aquele inteligência artificial do Google, né, que eles anunciaram num evento gigante e mostrou a máquina conversando com as pessoas de uma forma super humana, né? Acho que tem essa, né? Tipo, a pessoa, eu quero aquilo lá do Google, e mira, mas não aperte 2 para marketing. Eu não sei qual que foi, mas eu vi também uma vez que mostrava assim, era 2 bots conversando, e aí eles começavam, né? Olá, como é que você vai? E aí iam conversando, e não dava não sei quantos minutos eles já estavam se xingando. Sempre caía pra esse nível de conversa, assim. Tem acho que o negócio do teoria de jogos, né? Que acaba sempre indo pra um cenário bem caótico, né? Você vai começar duas máquinas com a mesma lógica do teoria de jogos, tu sempre chega num momento em que os dois estão se odiando, é ódio puro ali, só guerra, né? É a natureza. Eu espero que não. É que tudo depende das variáveis que você for usar como controle, né? Então aí que tá a arte da ciência de dados, né? É descobrir quais são as variáveis que realmente influenciam nesse controle. E como a gente pode usar elas na forma de um modelo para tomar uma ação. Sim. Muita gente... E aí entra uma diferença bem legal também do que é a análise de dados, data analytics, né, e ciência de dados. Então, a análise de dados, ela também, você pode analisar os dados, usar machine learning ou não dentro das suas análises, usar estatística ou não dentro das suas análises, assim como na ciência de dados, mas a diferença é que na parte de ciência de dados você está sempre focado em um objetivo que vai te levar a uma ação, né? A análise de dados, talvez você está só curioso ali para saber o que está acontecendo naquele meio, ou tirar um insight, ou tirar alguma informação que seja relevante ali para o seu negócio, mas na parte de ciência de dados não, você quer encontrar um meio de tomar uma ação com base em dados e padrões que você quer descobrir. Sim, eu estava conversando com o Gleidson quando ele entrou para trabalhar com a gente, né? E nós estávamos fazendo um planejamento ali de algumas coisas. E aí ele falou assim, cara, a gente vai começar a levantar dados aqui e vamos começar a descobrir coisas. E eu falei, perfeito. E ele, cara, só que descobrir coisas, isso pode deixar as pessoas incomodadas, né? Por quê? Porque tu vai começar baseado nos dados e tu vai começar a ver, sei lá, a nossa operação, como é que a gente está lidando na empresa. A gente vai começar a descobrir alguns gaps, descobrir falhas.
nossas, né, de pessoas, e isso vai, quando a gente trazer esses dados, algumas pessoas vão se incomodar. E eu falei, beleza, vamos fazer isso aí então. A gente precisa identificar as coisas para melhorar, né? Mas ele pontuou isso, né, que isso acaba trazendo esse outro viés que a gente também tem que ter muito cuidado na hora de trabalhar com dados, né? E Gleison, sim, exatamente. Te fazendo uma pergunta aqui, seguinte. A gente tá falando algumas coisas assim, né, que são utópicos, né, como a gente falou lá do questão do... Não utópicos, mas são coisas high-end, assim, são coisas que não estão muito no nosso contexto do trabalho do dia a dia, né? Hoje, no mundo real, assim, o que a gente tem de... Quais são os negócios que estão utilizando bastante essa parte? O quão isso está se relacionando com as empresas? Tipo, empresa eu digo assim, ó, é o mercado, uma lojinha pequena, né? Então, a gente tem muito ciência de dados no combate à fraude, né? Porque existem técnicas e estatísticas que a gente consegue aplicar e reproduzir elas continuamente aí para fazer esse tipo de verificação, né? Então, olhando aqui especificamente para números, por exemplo, né? Transações. Além dos dados geográficos que a gente tem das transações, a gente tem também os valores, né? E esses números, com análise estatística, o que acontece em tempo real é possível detectar quando existem anomalias. E apenas com análises estatísticas. Então, a gente colocando machine learning para trabalhar junto com essas análises estatísticas, a gente consegue aumentar o número de parâmetros e variáveis que a gente consegue acompanhar para detectar essas fraudes. Existe uma série de outras aplicações que a gente já tem inteligência artificial. Tá? Abrir portas com reconhecimento facial, fazer a identificação das pessoas se elas são autorizadas ou não em áreas restritas, né? Isso também é uma outra aplicação de inteligência artificial aí que já está sendo usado recorrentemente. A verificação de documentação também, né? Já é possível fazer com inteligência artificial. E no dia a dia a gente pode até ter os autocompletes, né? De texto, por exemplo, nas ferramentas que a gente usa, por exemplo, a Google. A Google, ela coloca muito inteligência artificial. Campanhas de marketing, né? Quando você vê anúncios. Por que é inteligência artificial, né? O simples fato de estar usando processamento de linguagem natural já está dizendo que está usando inteligência artificial. Por quê? Inteligência artificial, ela inclui, não é só a parte de machine learning, ela inclui essa parte de processamento de linguagem natural e visão computacional também. Então, tudo que usa características de visão computacional, processamento de linguagem natural, você pode atribuir que está usando inteligência artificial, porque faz parte desse campo de pesquisa, né? Então, às vezes a gente brinca, é um chatbotzinho e tal. Tudo bem que muitas vezes, realmente ali, não está usando inteligência artificial, né? Está fazendo uma análise sintática ali, né? E léxica daquele código. Mas com um pouquinho de machine learning, um pouquinho de processamento de linguagem natural, a gente consegue colocar um pouco de análise semântica daquele texto que está sendo processado, e aí já implica em estar usando inteligência artificial, sim. Inclusive, tem várias bibliotecas open source aí que ajudam na realização desse tipo de projeto. Sim. O chatbot tem um baita potencial para ser uma ferramenta super versátil dentro das empresas, né? Porque tem muito suporte, muito atendimento que tu faz de algo que já sempre faz, que é recorrente, né? É que isso entra em conjunto com automação, né, de operação de negócio, né? E aí usa o chatbot como um dos meios apenas para fazer essa automação de atendimento, enfim, coisas para te otimizar recursos, custo e ser mais ágil, né? Tipo, poder atender mais pessoas ao mesmo tempo, escalar o teu negócio, para tudo isso. Tem muito futuro, né, cara? Todo mundo tem que automatizar de alguma forma a sua operação em algum momento. Mas trazer a ciência de dados e a inteligência ali para esse processo é tornar a experiência mais rica do que uma experiência, como eu falei antes, né? Que é a questão do tipo, tu entrar num chamado e tu cair num sistema que é praticamente um call center, né? Cara, que é digite para chegar até um setor e que tem que estar resolvendo todos os problemas na hora de preencher, né? As minhas experiências que eu tive com o chatbot não foram muitas assim,
Mas elas também não foram muito legal, não. Já tive algumas. Já tive boas, já tive ruins. Eu infelizmente nunca conversei com uma boa ainda. Chega um momento que sempre a IA vai dar uma limitada, ela não vai saber todas, né? Tu tá fazendo a pergunta, teu texto, às vezes tu preenche um texto de uma forma mais complexa ou mais robusta. Sei lá, complexa não, robusta não. A culpa é sempre dos usuários, né, Ariel? Não, claro, às vezes fala assim, pô, mano, tô aqui naquela treta, eu quero tal parada, lembra daquele... E aí o Mark vai dizer... Pá, né? Vai deitar. É que tem que traduzir em 2 níveis. Primeiro traduzir do humano pro português e do português daí pra IA entender, né, cara? Esse é um problema bem comum, assim, né? Porque o desenvolvimento de soluções com base em ciência de dados, com base em inteligência artificial, né? Seja ela processamento de linguagem natural, visão computacional ou machine learning, ele sempre tem que começar com um experimento, né? Sempre vai começar assim, com alguma coisa. Será que é possível fazer isso para atingir algum objetivo ou não? Então, todo esse processo, ele vai envolver testes, ele vai envolver validação, ele vai envolver objetivos, vai envolver métricas, né? Porque qual que é a medida de bom? Você está trabalhando com incerteza. Qual que é a medida de bom para você? Né? Qual que vai ser a medida de bom para o usuário? Né? Quais são os objetivos que a gente quer atingir, né, com esse produto? Então, é um pouquinho diferente do processo de desenvolvimento de software. Então, trabalhar com essa incerteza, trabalhar com esses objetivos e conseguir ter uma forma de alcançar esses métodos, de alcançar esses objetivos, trabalhando, tendo resultados, né, que sejam compatíveis e conseguindo suprir as expectativas no tempo disponível, que é o verdadeiro desafio. E quando as empresas buscam, na maioria das vezes que eu presencio, que as empresas estão buscando desenvolvimento de software ou desenvolvimento de projetos, elas estão olhando para curto e médio prazo, né? Olhando para o digital, né? Elas não estão olhando para daqui a 5 anos, para daqui a 7 anos, ou para o futuro daquele negócio. Elas estão olhando muitas vezes aqui a curto prazo, 2 anos no máximo. Então, como que você faz para conseguir estruturar tudo isso na forma de conseguir trazer um resultado que atinja as expectativas, né? Esse é o verdadeiro desafio, né? É verdade. O que fazer com os dados também, né, Gleitos? Tipo, o que tu, depois que tu, né, tipo assim, eu quero implantar alguma coisa, tu não sabe o que é, e aí, tipo, tu descobre coisas, mas se tu também não tem um tino legal pro negócio, tu também não vai conseguir evoluir aquilo ali, sabe? Sim. E às vezes, dependendo do perfil da pessoa que está trabalhando, do especialista de dados, aí dependendo daquela questão do papel, às vezes a pessoa tem uma visão muito estatística, muito analítica sobre alguma coisa, e ela não consegue sair daquele meio ali e pensar que aquilo ali é uma baita oportunidade para te fazer um negócio ou uma funcionalidade nova no teu sistema, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu tenho uma dúvida a respeito do BI, né? O BI é a ramificação, digamos, da inteligência artificial ou ciência de dados, mais voltado para tomada de decisão de negócio, né? Seria isso? O BI, ele vai numa forma mais de nível gerencial. Né? Então, é um pouquinho... Aliás, um pouquinho não, ela é bastante diferente da parte de analytics ou ciência de dados por causa da granularidade das informações que ele trata. Vamos dizer assim, o BI, ele trata as informações de forma agregada, né? Então, no BI a gente mostra painéis ali que resumem com estatísticas ou com a contagem de números, os painéis mais preparados para informação gerencial. E a parte de análise de dados e ciência de dados, a gente normalmente trabalha com a informação no menor grão possível. Seja, por exemplo, transação a transação, né? Esse seria um exemplo. No BI, eu consigo ver o valor médio das transações do mês, o valor, a quantidade de transações no mês, né? Então, nesse sentido, assim. Entendi. E aí, tipo, a parte de análise da informação, de analytics, seria do tipo, determinado usuário da minha plataforma está tomando uma ação X
isso indica que ele, sei lá, vai cancelar a conta ou ele vai sair da plataforma. É mais nesse sentido? A parte de analytics, ela pode ser usada para prever o churn, sim. Na forma de identificar, né? Na verdade, uma das aplicações bastante comuns aí de ciência de dados e machine learning é justamente nesse lado, nesse sentido, de tentar prever churn dentro de plataformas e também de tentar prever receita, né, de acordo com o histórico. Mas aí entra toda aquela questão que a gente estava falando, né? Da própria empresa conhecer o seu negócio, saber como que funcionam, quais parâmetros ali que eles têm disponíveis na forma de dados, né? Ou quais são as questões externas que influenciam também para que sejam coletadas essas informações e tratadas junto. A questão de qualidade de dados, a questão do histórico que tem disponível. Então, tem todo esse universo aí de possibilidades para serem adotadas dentro desse projeto ou da solução de um problema. Sim. Quando tu diz assim de conhecer bem o seu negócio ali, tu diz que não basta só a base de dados que ele tem e o histórico dos usuários dele, ele precisa também conhecer questões de mercado, quais são os fatores do mercado que afetam o negócio dele, tu diz isso? Isso. Muitas vezes quando a gente está trabalhando com os dados e a gente começa a estabelecer ou apresentar, descobrir padrões, a gente, quando vai comparar com o que o pessoal de negócio está conhecendo ou está trabalhando no dia a dia, né, está acostumado a trabalhar, existe um conflito de informações. Na maior parte das vezes que eu trabalhei, era por falta do próprio conhecimento do processo, né? Então, as pessoas não conhecem bem o processo que a organização passa. Então, ou é um processo muito fluido, ou ad hoc, né? Ou é um processo que não está muito claro para a empresa, ou é um processo, ou a empresa muitas vezes nem tem processo, ela atende o cliente da forma com que ele precisa, né? E se não tem padrão, não tem como trabalhar com o resultado de uma análise para tomada de ação, né? Você vai, no máximo, descobrir como aquilo ocorre, né? E talvez tomar ações aí para corrigir ou melhorar esses processos. E o que tu indica, assim, para uma empresa? Eu quero começar a trabalhar com isso aí, eu quero ter uma noção melhor dos meus, sei lá, como é que funciona o sistema, eu quero implementar um sistema desse tipo. O que tu indica para ele? Qual é um processo interessante para ele começar, para ele adotar isso na empresa dele? Eu acho legal começar se conhecendo, né? Conhecendo junto com o pessoal interno o que a gente tem de dados, o que a gente tem de informação, o que vocês acham que a gente consegue melhorar com relação a isso, identificar internamente quem são as pessoas que podem contribuir com esse processo e, na sequência, já trazer alguém de fora com um pouco mais de experiência. Um profissional de ciência de dados não ajudaria também esse processo? Sim. Mas, inicialmente, a empresa tem que ter uma noção do que ela quer, né? Talvez trazer uma consultoria para ajudar até nesse próprio levantamento, né? O que a gente pode fazer, né? Mas tem que conhecer um pouquinho bem. Um pouquinho bastante. Um pouquinho bastante. Tem que conhecer só um pouquinho bastante. Não, tem que conhecer pelo menos os objetivos, né? Que não sejam financeiros, é claro. Eu também já passei por essas de... O que a gente quer com ciência de dados? A gente quer alavancar a receita da empresa em 20% no ano, né? Então, não só nesse sentido, mas também os objetivos um pouco mais detalhados, né? É onde que a gente vai poder aplicar para ter resultados tangíveis e mensuráveis. Cara, antes o Gleison tinha comentado sobre a utilização também disso no marketing, né? E hoje tu pega as redes sociais, as empresas que têm todos os aplicativos de graça para as pessoas, o business deles é isso, né? É a indicação de perfil e recomendações, né? Produtos, serviços, enfim, vídeos e tal. Inclusive isso aí é um assunto de uma série que saiu lá no Netflix, né? Um documentário, na verdade. O que isso acaba causando para a população, né? Esse modelo de negócio que muitas vezes acaba gerando um vício para as pessoas e que não é saudável, né?
Então esse modelo de negócio tá sendo bom para umas empresas, mas para as pessoas não tá sendo bom, né? Então é aquela mesma coisa, né? Tu pode pegar a IA, né? Ou fazer uma analogia, tu pega uma faca, né? Tu pode usar ela para passar a manteiga no pão, né? Agora se tu der para outra pessoa, ela pode usar aquilo lá para machucar alguém, né? Então tem todo esse viés porque a tecnologia ela é muito legal, ela é muito potente e vai nos ajudar muito, né? A gente só tem que saber usar ela bem para não prejudicar nós mesmos, né? Uhum. E com relação à inteligência artificial, é legal sempre lembrar que a inteligência artificial vai estar colhendo padrões, né? Claro que hoje a gente tem modelos que coletam bilhões de parâmetros, né? Como é o caso do GPT. Então ele já é treinado com bilhões de parâmetros. Então ele parece apresentar uma inteligência bem maior, porque ele tem muito mais conhecimento que muitas pessoas, pelo menos, né? Então por isso que ele parece assim, impressionar bastante. Mas na prática, se você é uma pessoa que não é uma pessoa padrão, você corre menos risco de ser uma pessoa influenciada por IA. Então, no futuro... É o dilema das redes, né? Isso. Tem um... No futuro... Oi, pode seguir, Glenn. Isso aí. Então, no futuro vai ser muito mais importante você ser você mesmo do que você seguir os padrões. Na verdade, hoje isso já é uma verdade, tá? Se você consegue ser você mesmo, você está menos sujeito a ser manipulado pelas IAs que já estão por aí. É isso aí, né? Ou seja, não clica, né? A dica, né, Gleidson? Não clica nas coisas que te recomendam. Entendeu? Aí tu sai fora da manada. Cara, falar em recomendação, cara, tem que falar assim, ó. Eu assino a Apple Music, né? Cara, o sistema de recomendação de música da Apple Music é muito ruim. É muito ruim. Cara, eu tenho um monte de heavy metal na minha playlist lá, de favoritos, de rock e tudo mais. Aí eu boto indicações pra você, recomendações. Aí tem lá pop music, outra. Sertanejo, umas. Aí eu falo, caraca, não tem nada a ver com o que eu quero ouvir. Cara, é que eu acho que deve ser por causa da tua camisa. Confunde Isso. Eles vão olhar nessa camisa aqui, eu acho que agora vão tocar outro tipo de música. Salsa. Isso não vai ser rock. Gente, mas vocês já notaram que o Spotify também é assim? O Spotify tem um buraco negro no Spotify. O Spotify te coloca numa bolhazinha e tu não sai de lá nunca, né? É um buraco negro. Você começa ouvindo rock, né? Do rock daqui a pouco você tá no pop. No pop daqui a pouco você tá no reggae ou no sertanejo. E os dois vai te levar pro funk. Certeza. É um buraco negro. É um funil, né, tu bota aquele todos os rádio, caminhos né? levam pro mesmo funil rádio, aqui, ó. Ele vai te levando pra... Não, eu tenho uma suspeita, eu vou só falando besteira, mas eu acho que a Apple, no algoritmo deles, tentam te colocar, porque a Apple Music tem também direitos autorais de um monte de música, né? Eles têm essa característica. E eu acho que eles te mandam pra seguir direito autoral deles. Pode ser, eu mas acho. Claro, faz todo sentido. Tipo assim, porque eu não vou pagar o direito autoral por outro, vou usar as minhas. Aí ele fica te empurrando pra playlist que ele quer que tudo ouça. Não, essas aqui que são as minhas aqui, ó, que não paga nada. Nossas aqui que é legal. Tem um pessoal pagando mais aqui também, pô. Assiste esses. Tem com isso. certeza. A gente tem que tomar muito cuidado, assim, porque acaba estabelecendo padrões, né? As redes sociais, elas fornecem muita informação padrão também. E muito dado de qualidade para essas plataformas produzem muito dado de qualidade, né? Então a gente está sempre sujeito aí a estar sendo manipulado, às vezes, ou conduzido, ou influenciado, né, por algoritmos com sistemas de recomendação, ou até mesmo inteligência artificial mesmo, né? A gente tem que estar sempre procurando aí estar fora do padrão. Sim, exatamente. E agora que tu comentou isso, eu me lembrei de uma outra coisa, né? Quando tu falou influenciado. Até a gente pode ser influenciado em questões políticas, né? Que a gente tem visto por aí algumas notícias do ano passado, aqui no Brasil, Estados Unidos, enfim, onde tem interesse, né, por partes, e aí esse interesse ele acaba, né, lá no teu feed, por exemplo, só vai aparecer coisas do teu interesse, ou do interesse da plataforma, na verdade, né?
tentando influenciar as pessoas para fazer voto, para isso, para aquilo. Então tem que ter muito cuidado mesmo. A maior parte das pessoas não sabe que isso está acontecendo, né? Mas tu vai ser Isso é efeito bolha, né? Só que a informação vai chegar para ti mais preparada, né, digamos assim. Ele vai usar uma comunicação que seja mais adequada à tua pessoa, né? Então, mas a predisposição para tu consumir aquilo vai ter que ter, entendeu? Porque e é exatamente o que acontece. É alguém que já tem predisposição a ter esse hábito, pode ser um produto, um sapato, ou pode ser uma opinião, né? A pessoa vai te vender opinião e ela vai tu vai ter todos os atributos para consumir aquela opinião, aquele produto. Só que é difícil te achar. Né? O que eu quis dizer é um pouco mais no lado de bloqueio de coisas, entendeu? Tipo assim, notícias que são bloqueadas, ou depoimento de pessoas que são bloqueados, essas coisas. Sim, não. Daí é a politicagem que rola das plataformas de estarem escolhendo o que vai ser colocado. Uhum. Não ao contrário. O contrário é quem quer informar alguma coisa vai buscar pessoas que já estão predispostas a consumir aquilo. Né? Assim como tem né? Tem lá o tal do Kumbuka Gate, né? Que fala que o Instagram te ouve e começa a aparecer anúncios na tua timeline de coisas que tu comentou. E eu aposto que todo mundo aqui já deve ter tido essa sua experiência de tipo, eu falei de um assunto, nunca digitei e aquilo começa a aparecer na tua timeline. É assustador. Like a magic. Like a magic. Mas não quer dizer que, tipo, estão me privando de acessar alguma coisa. Eu já estava predisposto a consumir aquilo, atingir aquilo. E quando vai olhar, eu tava falando disso aqui. Vou comprar, porque tá ali na minha mão. Entendeu? Uhum. Assim como uma Esse ideia. É o poder da IA. Gente, aqui, ó. A IA vai poder ser construída sobre qualquer tipo de informação. Então, a informação desse vídeo aqui, por mais que a gente não está transcrevendo ele, né, transformando ele em texto, tudo que a gente vai estar falando aqui a partir do momento que esse vídeo subir para o YouTube, ele vai ser transcrito, tá? Ele vai ser transcrito e ele vai ser transformado em informação textual que vai poder ser processado por um motor. Essa informação... É isso aí. A Apple vai cancelar minha conta por eu ter falado mal da IA deles. Ou vocês podem ter acabado de perder um patrocinador. Não, mas a Apple é boa mesmo, ela vai mesmo assim patrocinar, porque ela entende que... Tudo acontece nesse sentido, né? Então, hoje em dia, imagina, a gente tem rede social formada pelos nossos contatos telefônicos, né? Com quem que você conversa no telefone aí já vira uma informação. O simples fato da tua localização, da torre em que teu telefone está conectado, já fornece uma localização aproximada, assim como um IP, né, da máquina aqui em que a gente está conectado. Então, tudo isso é informação que pode ser correlacionada para gerar depois disparar algum gatilho em que vai acionar uma propaganda para você, com base num conteúdo que você consumiu, com base em alguma palavra que foi mencionada aqui pela gente no podcast. Então, tudo isso faz parte, né? Tudo isso é informação. É isso aí. Estamos sempre sendo observados. É isso aí. E se não fosse machine learning, não ia ser possível fazer tudo isso. Não, eu vou dizer assim uma coisa. Eu vou agradecer a machine learning que essa semana passada apareceu no meu Instagram um anúncio de um negócio pra pendurar as coisas na porta, assim. E eu tava realmente procurando aquilo ali, pesquisei em vários lugares, mas daí eu acho que foi pela pesquisa, mas tudo bem. E aí apareceu no Instagram um que, bem no estilinho que eu queria, assim, ferro, com madeirinha, pá. Aí eu falei, pum, comprei. Ainda tava com desconto no Instagram, muito bom. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Agora sim foi por causa da camiseta. Agora sim. Muito bom, muito bom. Leidson, queria agradecer a tua presença. A gente tá chegando no fim de mais um programa aqui do Threadcast. Ok? Se quiser deixar um recado aí, pessoal, deixar um recado pra alguma pessoa que você queira aí, manda um beijo, um abraço. Queria agradecer aí a oportunidade. Quando quiserem trocar mais ideia aí sobre esse mundo, eu fico à disposição, né? Sobre todo esse universo aí de IA, machine learning, análise de dados, orientação a dados, cultura de dados. Tem um monte de palavras aí que está envolvida. É uma coisa que talvez aqui para o Brasil seja bem recente, assim, e que está começando a evoluir bastante, né?
Então, fico à disposição. Queria deixar um abraço também para a equipe aí, para o pessoal que está ajudando aí a tornar o podcast possível, né? E para vocês aí, faz tempo que a gente não se vê. É isso aí, Beleza, valeu, maravilha, obrigado. cara. Obrigado. Também queria agradecer a tua presença aí, tua colaboração. O papo foi bem legal, bem interessante. Tanto é que passou o tempo já e nós nem vimos, né? Então a gente conversou. Aqui não tem tempo, aqui se quiser ficar 3 horas a gente fica. Muita coisa legal. Não, né? Hoje a gente precisa ter o nosso horário mais controladinho. Mas isso é bom, porque daí sobra assunto pra gente conversar num próximo episódio aí do nosso Boa, é isso aí. podcast. Aí tu vai sentar aqui numa mesa, uma cadeira com a gente. Traz sentar uma na mesa, cerveja não. lá de Florianópolis, que eu sei que tem várias cervejas artesanais aí. Tem Pode a trazer. Kairos, que É é mesmo. boa. Tem a... Como é que é a outra? Não é da nave, é... Tem a Long. Não, a Kairos é muito boa. A Chopin dele já. Beleza, É isso então aí. tá. Muito obrigado, Gleison. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço. E o pessoal que tá aí nos assistindo, tá nos ouvindo, tá? Quem tá no YouTube, não esquece, inscreve no canal, isso ajuda a gente botar o nomezinho customizado, clica no gostei do vídeo, bota o sininho lá, que vai tocar quando a gente postar os vídeos, que toda semana vai ter conteúdo novo, conteúdo legal. E inclusive esse aqui do Gleison que tá saindo de logo logo. É isso aí. Maravilha, então. Feito. Abraço. Valeu. Cortar. Cortou. Gleison, pode ficar um pouquinho mais, a gente mostra aqui como é que tá. Pode parar. Pode.